Como blindar a mente? Neste vídeo eu vou te dar 9 chaves para você blindar a sua mente. E o porquê que é tão importante blindar a mente? Porque Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar, guarde o coração. Quando você não tem a sua mente blindada, seu coração guardado, qualquer estímulo externo acaba atingindo você, te desanimando e te desmotivando. Por isso a importância de blindar a mente, para aquilo que está fora não atinja o propósito e as palavras que Deus colocou dentro de você. Se você gostou desse assunto, deixa aí o seu like, se inscreva para você que não é inscrito e vamos para a primeira chave. Primeira chave é visão de futuro. Você já deve ter ouvido falar daquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é verdade. Uma pessoa que não tem objetivo, a pessoa que não tem um plano de futuro, ela está entrando em qualquer oportunidade, em qualquer porta que se abre. Então ela não tem um objetivo claro da onde ela quer chegar. Por isso que ela é movida por situações, por pessoas, por palavras, por notícias e por aí vai. Mas quando você tem visão de futuro, você segue firme naquele caminho. Daí a gente entende o porquê que dois irmãos às vezes crescem na mesma família e algum vai para a vida errada e o outro acaba se formando, realizando um sonho. Mas por que que acontecem essas diferenças? É porque aquele que deu certo, aquele que estudou, aquele que se dedicou, ele tinha uma visão de futuro, da onde ele queria chegar. O outro provavelmente não tinha e acabou entrando no primeiro caminho que apareceu na sua frente. Então, para quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer oportunidade serve. Por isso, primeira chave para você blindar a sua mente é justamente visão de futuro. Ok? Mente blindada enxerga além do agora. A segunda chave: não dependa de algo ou de alguém. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Dependência emocional fragiliza a mente. Não dependa de algo ou alguém. Vou citar um exemplo aqui. Às vezes você tem um projeto, tem um sonho e está contando com a ajuda de várias pessoas. E isso acaba te desanimando quando essas pessoas não te ajudam. Às vezes você abre um negócio e talvez você tenha amigos, colegas, você coloca toda uma expectativa de que eles vão te ajudar. Mas essas expectativas não são supridas e você acaba desanimando. Não dependa de algo ou de alguém. Não dependa das condições estarem perfeitas. Para começar, às vezes a pessoa, vamos supor que ela tem um projeto de emagrecer. Então ela marca a caminhada com alguém. E aí, qual que é o problema? O problema é que quando essa pessoa falha um dia, a pessoa que chamou acaba também desanimando. Por isso a importância de você não depender da outra pessoa. Não esperar e não colocar expectativas. Faça por você. Não depender das pessoas é a segunda chave para você blindar a sua mente. Porque quando você não depende de algo ou de alguém, porque as pessoas elas têm aquela mania, muitas pessoas têm essa mania de sempre esperar um super-herói que vai ajudar, que vai fazer por elas. E tem situações que ninguém vai fazer por você. Tem situações que é somente você, que é somente de sua responsabilidade. Não coloque expectativas em pessoas que não sabem o que você quer, que não tem clareza do seu propósito. Entenda que a sua dependência tem que estar somente em Deus, porque Ele sabe para que Ele te chamou e Ele sabe as qualidades que você tem. Ele sabe o que colocou na sua vida. Por isso, não dependa de algo ou de alguém, senão você vai desanimar, ok? E gastar muita energia com isso. Terceira chave para você blindar a sua mente: não reclamar. Sabe o que é reclamação? Reclamação é clamar de novo, é clamar 2 vezes. Quando você reclama, você expõe a sua dor, a sua fragilidade. Olha só o que diz Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Reclamação enfraquece a percepção espiritual. O povo que estava no deserto estava murmurando, reclamando. E o que aconteceu? Eles andaram em círculos.
Porque quando você reclama, você clama duas vezes, como se você estivesse pedindo duas vezes para aquela situação. Como se o que está fora atingisse a fé que está dentro de você. Já aí, você percebe que você não está vivendo mais pela fé, mas sim pelos estímulos externos, pela circunstância. E você não foi chamado para viver dependendo da circunstância, se estão boas ou ruins. Independente das circunstâncias, você tem que caminhar pela fé. Como diz Hebreus, todavia o meu justo viverá pela fé. Quando você reclama de todas as situações que aparentemente são negativas na sua vida, você também não consegue contemplar e entender que às vezes Deus está te dando livramento em certas situações. Às vezes é um carro do pneu que furou, talvez lá na frente iria acontecer um acidente e Deus te livrou daquilo. Mas muitas pessoas, por não entenderem isso, acabam reclamando. E quem reclama nunca vê o lado espiritual. Quem reclama não contempla. Quem reclama acaba atraindo a infelicidade. Não reclame, tá? Viva pela fé. A reclamação de nada adianta. Todas as vezes, pensa aí, todas as vezes que você reclamou de alguma situação, talvez você reclamou da sua esposa, do seu marido, adiantou? Eles melhoraram? A situação melhorou? A situação mudou? Não, porque a reclamação não muda, só piora. Porque você está clamando de novo por aquela mesma coisa. Quando você está reclamando, pode observar como que fica a tua frequência, quanto você fica desanimado, né? Como é que fica a tua energia, como é que fica as tuas emoções? Você fica com raiva, talvez. Pode observar que você não fica bem quando você reclama. Pois é. Então, a terceira chave é não reclamar. O povo que foi enviado, os espias que foram enviados lá para a Terra Prometida, eles reclamaram da terra. Reclamaram do que tinha lá, dos gigantes, dos desafios. Sabe o que aconteceu? Eles não desfrutaram, porque quem reclama não desfruta. Agora, quem vive pela fé e agradece, acaba desfrutando de grandes bênçãos e vitórias que Deus prepara. Viva pela fé. Fale a linguagem do céu, a linguagem espiritual, e você vai ver sua vida mudar, ok? Vamos lá para a quarta chave. A quarta chave é semelhante à terceira, só que essa é não ouvir reclamações. Mesma lógica. Por quê? Quando você ouve reclamações, o que acontece? Vou citar um exemplo aqui. Quando você ouve reclamação, às vezes você pode observar que talvez teu casamento está abençoado para você que é casado. E você escuta outra pessoa reclamando da esposa. Daqui a pouco você vai começar a reclamar também. Por quê? As reclamações, essas palavras de murmuração, acabam atraindo sementes para o seu coração. Daqui a pouco o teu casamento, que outrora era uma bênção, que antes era uma bênção, agora já vai começar a se tornar problemático. Por quê? Você ouviu um reclamão. Aí daqui a pouco você está reclamando também. Você absorve o mesmo comportamento. Daqui a pouco você se depara reclamando de tudo na sua vida. E reclamar não adianta nada. E quem chega para você reclamando, muitas das vezes não está procurando uma solução, está procurando aliados. E não vai adiantar absolutamente nada. Você ouvir talvez a pessoa reclamando, não vai adiantar nada. Ok? Às vezes a pessoa, claro, ela quer um conselho, né? Talvez ela te procurou pedindo um conselho seu, mas não fica ouvindo reclamações, porque normalmente as pessoas que estão sempre reclamando não querem a solução, querem apenas ouvintes, querem apenas aliados. Mas você não precisa entrar em guerra de ninguém, você já tem a sua, ok? Então, não ouvir reclamação. A quinta chave é saber quando ajudar. Olha que interessante isso aqui, ó. Provérbios 19:19. O homem iracundo deve sofrer a pena, porque se tu o livrares, terás de fazê-lo novamente. Nem toda ajuda é sabedoria. Algumas são manutenção de erro. O que isso significa? Saber quando ajudar. Nesse mesmo caso, da pessoa quando às vezes está só reclamando e você está ouvindo ali, muitas das vezes ela não quer ajuda. Por isso a importância de você saber o momento certo de ajudar alguém, porque tem muitas pessoas que não querem conselhos, que não querem a sua ajuda. E o problema de muitas pessoas é que acabam muitas das vezes tentando dar conselhos para pessoas que não pediram.
Por isso, saber quando ajudar é importante para você não gastar energia com quem não quer aprender. O próprio Jesus usou isso. Quando Jesus ele chega na cidade dele, né? Cidade em que ele cresceu, ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas enxergavam Jesus como alguém comum. Então o que ele fez? Já que na cidade em que ele cresceu não valorizaram ele, não queriam a ajuda dele, ele foi para outras. Ou seja, Jesus usando isso na prática. Saber quando ajudar é muito importante, ok? E é a quinta chave para você blindar a sua mente, ok? Vamos lá para a sexta chave. A sexta chave. Pare de dar desculpas. Você está dando desculpa demais? Ah, eu não consigo. Ah, que não é para mim. Ah, eu te faço outra pergunta. Por que você não consegue e por que não é para você? Quem foi que te disse isso? Quem foi que disse que você não é capaz? Talvez se você se dedicar a aprender, você não conseguiria? Sabe qual que é o problema? É que muitas pessoas foi ferida na infância. Ouviram dos pais falando que não eram nada, que não tinha valor. Talvez você ouviu essas palavras, que você não tem valor, que você não faz nada direito. E essas palavras ditas no calor da emoção, não dita de forma sábia, acabou atingindo a sua identidade. Você cresceu acreditando nisso. E hoje, talvez você dá desculpa em tudo. Ah, não é pra mim. Como que não é pra você? Nem todo mundo nasce sabendo. Ok? Pode observar um bebê que quando ele começa ali a aprender a andar, observa que ele cai, mas ele tenta de novo, ele não desiste. Assim é a vida, você não nasce sabendo. Antes você não sabia falar, depois você aprendeu e foi se desenvolvendo. Mas você não tinha essa mentalidade quando era criança, entende? Isso foi gerado em você. Agora, você precisa entender isso, que aquilo que você se dedica, aprende, gasta tempo, energia, você consegue sim. Não permita que a sua desculpa seja maior que a tua dedicação, ok? Vai se dedicar, você consegue sim. Você é imagem e semelhança do Criador. Deus é na sua vida. Pare de dar desculpas. Provérbios 26:13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho. Olha só. Preguiçoso, ele nunca age. Ele sempre só observa. Não, olha o tamanho daquele problema, não tem como não. Olha aquele leão lá, olha aquele desafio. Não dá pra mim. Ele tá sempre dando uma desculpa. Desculpa é o nome elegante da autossabotagem, tá? Não dê desculpa. E sétima chave, saia da presença de pessoas sem princípios. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa chave aqui, eu quero dar mais atenção nela. Você sair da presença de pessoas sem princípio é muito importante, principalmente para você que quer viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito de Deus. Eu não estou falando para você ser uma pessoa arrogante, soberba, que não fala com ninguém. Não é isso. É entender, peraí, eu estou andando com quem? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Tem até um ditado que fala, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Quando você anda demais com pessoas que têm princípios diferentes dos seus, que as palavras, as conversas, é só sobre exemplo, sobre traição, fofoca, falando mal da vida dos outros, ou seja, as conversas é só sobre maldade, daqui a pouco você estará também no mesmo nível deles. Por isso que quando você sai da presença de pessoas, para de andar com esse tipo de pessoa, você começa a se conectar com pessoas que têm princípios relacionados aos seus, princípios da palavra. Se você é casado e anda com um grupo de pessoas que fala de traição, em algum momento você vai achar que traição é normal, porque você está participando daquela conversa e vai achar que isso é normal. Daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa e vai estar destruindo a sua família. Você não precisa disso, sua família não merece isso. Deus, ele espera mais de você. Por isso que blindar a mente é saber também com quem você está andando. Essas pessoas estão te levando a se tornar uma pessoa melhor? Ou será que essas pessoas só estão
fazendo você ficar atrasado. A presença dessas pessoas está fazendo você retroceder. Tenta imaginar o número de pessoas que saíram da presença de Deus, o tanto de jovens que saíram da presença de Deus por causa de más companhias. A própria Bíblia fala sobre isso. Colocar limites não significa necessariamente ser uma pessoa ruim. Entende? Então, não andar com qualquer pessoa não é ser uma pessoa ruim, é ter sabedoria. Amor sem sabedoria acaba virando abuso, tá? Bondade sem sabedoria acaba virando abuso. Por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda, com as conversas, ok? Isso vai te ajudar muito você entender isso aí, ok? O ser humano é por natureza influenciável. Se você anda com essas pessoas todos os dias, sai, conversa todos os dias, você daqui a pouco vai estar sendo influenciado pelas conversas, vai achar que é normal. E é aí que o diabo pegou muitos homens e mulheres. É aí que derrubou muitos, justamente por não vigiarem nessa parte aqui, ó. Quando você tem essa área blindada, e essa área aqui, irmão, é muito importante. As pessoas com quem a gente convive, é muito importante. Serve muito para o nosso desenvolvimento, ou essas companhias podem nos gerar atrasos na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, familiar. Tudo começa aqui, ó. Por isso, muito cuidado, ok? A oitava chave, intimidade para poucas pessoas. Como eu já falei, vou repetir. Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Você não precisa de ter muitos amigos. Você só precisa de ter bons amigos. Eu tenho algo comigo que eu acho muito interessante. Eu prefiro ter poucos amigos, mas quando, no momento em que eu estiver mal, esses amigos me chamem, não para ir para uma festa, para uma balada, mas que esses amigos me chamem para orar, para ir para uma vigília, para buscar a presença de Deus. É desse tipo de pessoas que eu preciso estar perto. Porque no momento em que eu estiver fraco, essas pessoas vão me levantar. No momento em que talvez eu errar, essas pessoas vão olhar para mim e falar: Daniel, não é assim. Por isso que você precisa dar intimidade para poucas pessoas, mas que sejam pessoas que tenham a presença de Deus. Que sejam pessoas que estão indo no mesmo caminho que você. E esse caminho é Jesus Cristo, é fazer a vontade de Deus. Esse caminho é o caminho da santidade, ok? E se você tem um sonho, tem um projeto e quer realizar, se você dá intimidade para muitas pessoas, você vai ver que vai ter pessoas que não entendem, que não têm clareza do seu sonho, do seu projeto, dos seus princípios, e vai chegar para você e falar: fulano, você está sonhando demais, para quê? Tá vendo? A intimidade faz com que as pessoas tentem opinar demais na sua vida. Por isso, dê intimidade para poucas pessoas. Não dê intimidade para pessoas que não entendem você, que não entendem e que negam a sua essência, sabe? Pessoas que só querem te prejudicar. Não dê intimidade para essas pessoas, mas permita que pessoas boas se aproximem de você, pessoas que têm visão, pessoas que estão na mesma frequência que você, pessoas que buscam a Deus. Isso vai te ajudar muito a ter uma mente blindada, tá? E, a não menos importante, colocar limites na sua bondade. Olha só, ser bom com um não pode tirar a possibilidade de outros. O que é colocar limites na minha bondade? É não ser bonzinho, é não permitir, presta atenção, ser cristão não é permitir que todo mundo pise em você. Ser cristão não é permitir que um parente lá, o seu parente, venha humilhar sua esposa e você ficar calado porque você é cristão. Não. Amor sem limites, como eu já falei, acaba virando isso. Acaba virando abuso, né? E muitas pessoas se aproveitam disso. Jesus não foi bonzinho. Pode observar que no ministério dele várias pessoas tentou manipular Jesus. Ele disse: não é chegada a minha hora, não é o momento, eu não vou, eu tô indo para outro lugar. Ei, quieta aí. Então assim, Jesus colocou limites. Ser cristão não é ser bonzinho e aceitar qualquer coisa, não. Aceitar migalhas das pessoas não é isso, ok? Ser uma pessoa boa é não deixar, primeiro, ser uma pessoa boa é não deixar de agradar a Deus. Agradar a Deus é em primeiro lugar. Colocar limites na bondade é entender que nem todo mundo precisa da sua ajuda.
Nem todo mundo precisa da sua ajuda. Quando você coloca limites, as pessoas começam a te respeitar, ok? Você tem sim que ajudar as pessoas, mas às vezes, se você ajuda e não coloca limites, essas pessoas acabam pisando em você. Pode observar. Então, guarde esses princípios que vai te ajudar muito a ter uma mente blindada. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários o que te chamou a atenção, o que a partir de agora, qual é a chave que você precisava para blindar sua mente. Coloca aí nos comentários. Se você se interessar por algum livro meu, eu deixei aqui na descrição. O último livro que eu escrevi, Luz na Escuridão. Eu falo sobre inteligência emocional, falo sobre ciclo de autossabotagem, falo sobre maldições hereditárias, eu falo sobre muitas coisas, bloqueios emocionais nos personagens bíblicos, como que começa, né? E como que traz um novo sentido, um novo significado. Se você se interessou e se faz sentido para você esse e-book, esse livro, eu coloquei aqui na descrição. Clica aí, link na descrição para adquirir esse livro. Tamo junto, Deus abençoe sua vida e vai blindar sua mente.